Olá, uma boa tarde. O programa Eclésia assinala hoje o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de promover os direitos e o bem-estar das pessoas com deficiência, a sua participação nos vários domínios da vida em sociedade. Este dia, celebrado desde 1992, convida à inclusão, à participação, também à escuta. É isso que queremos fazer nos próximos minutos. Antes, fique com um olhar sobre a atualidade informativa. Começamos hoje com a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. No primeiro domingo de Advento, o Papa apontou a necessidade de caminhar com o coração leve até ao Natal. Se le preoccupazioni appesantiscono il cuore e ci inducono a chiuderci in noi stessi, Gesù, al contrario, ci invita ad alzare il capo, a confidare nel suo amore che ci vuole salvare e che si fa vicino in ogni situazione della nostra esistenza. A terra que viu nascer Jesus continua marcada pela violência e o ódio, mas há um vislumbre de paz. Francisco pede que todos se unam para largar os entendimentos e acabar com a guerra. Mi rallegro per il cessate il fuoco che è stato raggiunto nei giorni scorsi in Libano e auspico che esso possa essere rispettato da tutte le parti, permettendo così alla popolazione della regione interessate nel conflitto, sia libanese sia israeliana, di tornare presto e in sicurezza a casa, anche con l'aiuto prezioso dell'esercito libanese e delle forze di pace delle Nazioni Unite. È mia speranza che lo spiraglio di pace che si è aperto possa portare al cessate il fuoco su tutti gli altri fronti, soprattutto a Gaza. Ho molto a cuore la liberazione degli israeliani che ancora sono tenuti in ostaggio e l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese stremata. A evolução do conflito na Ucrânia mantém o mundo em suspenso. Francisco assume a preocupação com o que pode acontecer nos próximos meses. Esprimo la mia preoccupazione, il mio dolore per il conflitto che continua a insanguinare la martoriata Ucraina. Assistiamo da quasi 2 anni ad una tremenda sequenza di morti, di feriti, di violenze, di distruzioni. I bambini, le donne, gli anziani, le persone deboli ne sono le prime vittime. La guerra è un orrore. La guerra offende Dio e l'umanità. La guerra non risparmia nessuna. La guerra è sempre una sconfitta per l'umanità intera. Pensiamo che l'inverno è alle porte e rischia di esacerbare le condizioni di milioni di sfolati. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Jornal A Guarda foi homenageado no Dia da Cidade. A Câmara Municipal da Guarda condecorou o Semanário Católico Regionalista da cidade com a Medalha de Honra do Município, Grau Prata, e descerrou uma placa comemorativa nos 120 anos deste jornal. Não é todos os dias que nós vemos um jornal local, semanário, com 120 anos. 120 anos de muita história, de muita luta. Várias vezes teve que mudar de nome para evitar uma ou outra perseguição que naquele tempo pudesse ser feita. E de facto devemos agradecer muito
a todos aqueles que contribuíram para que o Jornal A Guarda continuasse de uma forma resistente, resiliente, ao longo de 120 anos e continuar a ser aquilo que sempre foi, sempre é e continuará a ser, porque é um ícone, é uma marca do nosso território, o Jornal A Guarda. Um jornal com passado, presente e penso com futuro. Em relação ao passado, temos de agradecer muito a todos aqueles que deram início a este projeto, não só aos diretores, mas também aos colaboradores e principalmente a quem ajuda a manter este projeto, os assinantes e também todos os anunciantes, porque é graças a eles que nós continuamos a sobreviver e continuamos a pensar como é que vamos projetar estes novos tempos. O Jornal A Guarda foi fundado a 15 de maio de 1904 e é um dos poucos jornais centenários que ainda se publicam em Portugal. Há mais de um século que o Jornal A Guarda é um defensor acérrimo da região e da Diocese da Guarda, sem nunca esquecer os valores da liberdade e da equidade. Ao longo de décadas de publicação, as páginas deste semanário são o testemunho de acontecimentos locais, regionais, nacionais e também mundiais. Somos muito realistas, fazemos um jornalismo de proximidade e o objetivo é mesmo esse, estar próximo das pessoas e trabalhar para que as pessoas possam também ver em nós um meio de informação credível. É esse o nosso objetivo. O jornal apareceu numa altura em que a imprensa católica ganhava força, se implantava. Esta casa onde nós estamos, a Casa Veritas, ela acontece numa parceria de alguma maneira com a União Gráfica de Lisboa, onde estava também o jornal ao qual está ligado o jornal Novidades, que teve um papel importante na vida do país, e este jornal A Guarda também quis ter e continua a ter um papel importante, não só em transmitir notícias, mas sobretudo em ajudar as pessoas a olharem para os valores essenciais da vida, que são os valores humanistas, os valores cristãos. Para além do papel, vamos ter de olhar também muito para as redes sociais, vamos ter de olhar muito para o site do jornal, de maneira a que, para além, possamos chegar também às novas gerações. Isso também é o nosso objetivo. O futuro da imprensa já não pode ficar só alocada à transmissão no papel físico, não é? Temos que encontrar outros caminhos, outras formas complementares do trabalho que se faz no papel. E também esse aspecto está a ser encarado pela própria administração no sentido de complementar o papel com outras dimensões, nomeadamente de caráter digital, que estamos a dar conta que hoje é importante na comunicação social. Com assinantes nos 4 cantos do mundo, o Jornal A Guarda teve como fundador o Bispo Dom Manuel Vieira de Matos e continua a ser um meio privilegiado para divulgar as notícias da região. Nós temos assinantes na Argentina, temos assinantes nos Estados Unidos, temos assinantes em França, Luxemburgo, em Timor-Leste, locais onde há gente aqui do nosso concelho, o jornal chega e de facto de vez em quando recebemos mensagens de alguns assinantes que estão espalhados um pouco por todo o lado que nos incentivam a continuar o nosso trabalho. É um trabalho em conjunto, um trabalho perfeitamente independente e é isso que nós precisamos também do jornalismo, a sua independência, retratar a notícia como ela é, porque hoje em dia nós vamos vendo aqui ou ali alguns fabricadores de notícias, mas não é isso que deve acontecer. Aquilo que nós verdadeiramente sentimos é que o Jornal A Guarda sempre tem sido a voz, o retrato da notícia pura como ela é, tão só e simplesmente. E é isso que nós devemos defender e por isso, naturalmente, também ao fim destes 120 anos, a justa homenagem que vamos fazer ao Jornal A Guarda. Da monarquia à República, da Primeira Grande Guerra à Segunda Guerra Mundial, das aparições de Fátima ao Concílio Vaticano II, dos feitos de Dom Manuel Vieira de Matos a Dom Manuel Felício, dos lugares mais recônditos à cidade sede da Diocese e do Distrito, tudo merece destaque na história dos 120 anos do jornal A Guarda. É uma honra para nós também reconhecerem o trabalho que fazemos, porque se não reconhecerem aquilo que fazemos, às vezes também podemos ficar um pouco desanimados, mas nós também não trabalhamos só para as medalhas, nós trabalhamos para as pessoas. O Jornal A Guarda está a celebrar 120 anos, um dos poucos jornais centenários em Portugal, que faz parte da cultura da Guarda, da região, da Diocese, do país e da diáspora portuguesa. Com uma história rica, foi homenageado pela Câmara Municipal da cidade.
Confesso que não entendo muito bem o que é a Agência Eclésia. Olha, é uma agência de notícias. Queremos ser, de facto, uma agência de notícias, assumindo esse formato no mundo da comunicação, a pensar noutros órgãos de comunicação e a pensar também em muitos leitores. Sabemos que temos leitores em muitas partes do mundo lusófono e vamos tentando criar conteúdos e proporcionar conteúdos sempre inovadores a pensar nesses nossos leitores. E já agora aproveito esta tua dica para passar uma informação para quem nos está a ver e ouvir, uma vez que esta semana vamos começar com conteúdos novos, nomeadamente nos programas de rádio e de televisão. Nos programas de televisão começamos com esta conversa entre nós, onde o objetivo é dialogarmos sobre alguns conceitos, sobre instituições, sobre organizações que nós temos, que fazem parte do nosso dia-a-dia, mas que podem não ser do conhecimento de todas as pessoas. Por outro lado, vamos ter novamente, e digo novamente porque já foi uma presença muito marcante neste programa, vamos ter novamente a presença do Manuel Clemente para nos recordar a história dos jubileus. E depois temos esse espaço numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para lembrar geografias onde persiste a perseguição por motivos religiosos. De facto, são conteúdos novos e obrigado, Inês, por esta nossa conversa permitir também que possamos informar quem nos segue sobre estes conteúdos que queremos que sejam cada vez melhores e sempre novos para todos aqueles que nos vão seguindo. Obrigada. Estas e outras notícias estão disponíveis em agência.eclesia.pt. Recebemos agora Carmo Diniz, diretora do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência da Conferência Episcopal Portuguesa, e também João Francisco, estudante de Teologia. Boa tarde aos dois, obrigada por estarem na nossa companhia. João Francisco, começava por si. Eu sei que foi iniciativa sua procurar este serviço pastoral a pessoas com deficiência. Porquê? Porquê aproximar-se deste serviço? Depois de um intenso trabalho pastoral na minha paróquia, decidi dar um tempo e depois de muito refletir, entrei numa IPSS de apoio a pessoas com deficiência e percebi que cada pessoa tem a sua capacidade e que podem ter um papel ativo dentro do contexto eclesial. Que papel é que já desempenhava na sua paróquia? Natural, salvo erro, de Almada, Corroios, na Diocese de Setúbal. Sim. O que é que fazia já na sua paróquia? Lembro-me que fui assistente de catequese, fiz também parte do grupo de acólitos e diversas outras funções. O João Francisco tem paralisia cerebral. Sim. Como é que se sentia a participar em todas essas atividades? Ao serviço ao altar, sendo acólito, ajudando também na catequese? Foi uma integração fácil. Foi uma integração muito fácil. E acredita que isso se deve a quê? A uma estrutura já existente? A um acolhimento das pessoas também na comunidade? Sim. A um acolhimento e a uma relação empática que se foi estabelecendo ao longo do tempo. Carmo Diniz, esta relação empática cria-se com o tempo, propõe-se, é importante que nasça da comunidade para quando alguém necessita sentir-se acolhido, já haja esta empatia e esta predisposição para o acolhimento? Esta relação empática é muito, muito importante. Ela existe porque as pessoas e as comunidades já têm essa sensibilidade, ou então a encontrar exemplos como o do João Francisco, que com muita naturalidade na comunidade onde estava, pôde servir a Igreja e participar na Igreja de uma forma natural. Nem sempre é assim. Era isso que eu ia perguntar. Que caminho é que tem sido feito para nós percebermos que há uma realidade concreta que já vai existindo e que pode também servir de exemplo aonde ela ainda não acontece? Existem exemplos muito, muito bons, temos que os procurar e divulgar. Julgo que na divulgação dos exemplos conseguimos entusiasmar outros, porque às vezes também não acontece essa empatia ou essa predisposição por desconhecimento ou medo de falhar, de errar ou de não fazer a abordagem certa. Portanto, um bocadinho de exemplo, um bocadinho de conhecimento e acho que conseguimos construir uma sociedade, uma comunidade melhor. João Francisco, sei que há aqui um profundo desejo de servir a Igreja. Sim. Que desejo é este, propriamente? É uma inquietação vocacional que tem sido a ser descendida ao longo
dos anos. Claro que não é sempre linear, mas hoje... Nenhum caminho é. Sim, sim. Mas hoje encontro-me ainda a fazer discernimento com os franciscanos conventuais de Chelas. Muito bem. E não se sabe exatamente aonde é que este caminho vai, mas é uma inquietação que já vem de algum tempo. Sim, pergunto-lhe, porque antes de estudar teologia, o João Francisco passou também pela formação em História. Sim, sim. Esta inquietação já é uma inquietação costumo dizer de longa duração. Mas foi graças à minha formação em História que eu tomei contacto com os franciscanos conventuais e a partir daí comecei a fazer caminho com esta comunidade. Como é que sente que a sua realidade pode também desafiar a Igreja ao gostar de vir a fazer um processo mais sério de formação junto de uma congregação religiosa, neste caso, ou eventualmente até junto de uma diocese? Como é que a sua realidade concreta, as suas dificuldades, mas também os desafios e as conquistas que vai alcançando, como é que isso pode desafiar quer uma congregação religiosa a abrir as portas para que alguém possa fazer esse caminho, como também a nível de uma vocação sacerdotal se possa vir a concretizar? É assim, permita-me que responda à sua pergunta de uma forma um bocadinho diferente, mas ser docente, ser portador de uma deficiência na Igreja é algo desafiante. E ter esta inquietação de servir a Igreja torna-se um desafio porque, tal como eu disse, o caminho não é linear. E como não é linear, não é uma linha reta. Existem sempre incertezas que vão surgindo ao longo do caminho. Por isso é que demorei tanto tempo a discernir. A perceber que o seu caminho poderia ser por aí também. Carmo, permite-me acrescentar? Claro que sim. Eu julgo que uma pessoa com deficiência tem uma tarefa dupla, porque tem este caminho de cumprir a sua vocação, de seguir de responder ao chamamento e de seguir a sua vocação, e tem um duplo trabalho de criar condições para poder cumprir a sua vocação. E as condições, normalmente, em termos gerais, João Francisco saberá melhor ainda do que eu, se eu tiver a dizer alguma coisa, mas começa na acessibilidade física, na acessibilidade em termos de informação, passa pelas condições de estudo, de trabalho, de vida, passa por ultrapassar obstáculos que condicionam o cumprimento da vocação. E é nessa segunda dificuldade ou desafio que as pessoas com deficiência têm no cumprimento da sua vocação, que eu acho que como sociedade podemos intervir e melhorar bastante. E este exemplo concreto, este testemunho concreto do João Francisco, acredito que nos pode ajudar também a despertar. Carmo, perguntava-te também sobre um projeto que o Serviço Pastoral está a desenvolver numa parceria com o Secretariado Nacional de Educação Cristã, sobre um manual de apoio a animadores e catequistas. Que novidade é esta e o que é que pode ajudar também a dar conta de uma realidade que se quer em caminho, cada vez mais aberta, cada vez mais participada? Eu julgo que este manual pode ser transformador. Espero que tenhamos esse desejo. O Manual de Apoio a Animadores e Catequistas para a Inclusão das Pessoas com Deficiência é uma publicação que tem uma série de recursos que podem ser de consulta ou de leitura. Tem o que a Igreja diz sobre a deficiência, tem as tipologias e fala sobre as tipologias de deficiência, que pessoas é que podemos encontrar, o que é que podemos fazer ou devemos fazer. Tem testemunhos de catequese, de pessoas que já percorreram o percurso catequético, e tem, como não podia deixar de ser, um bocadinho da experiência da Jornada Mundial da Juventude, que é sempre importante, quer ao nível do que foi o trabalho de atenção à deficiência, quer lições aprendidas, coisas que se podem aplicar. É um livro, uma publicação... Que vai estar acessível em todas as comunidades? Que vai estar disponível em PDF
online, através da página do Secretariado Nacional de Educação Cristã e da Serviço Pastoral de Pessoas com Deficiência, e vai ter também alguns exemplares físicos que vamos distribuir pelo país e junto dos catequistas, junto dos professores de moral, dos nossos bispos, dos diretores de escolas católicas e de todos os que quiserem e podem se dirigir informaticamente certo. ao Serviço Pastoral e solicitar. Mas é um documento de trabalho, de consulta e também de aprendizagem de Fica-me muito esta questão de não ter medo de perguntar, não ter medo de ser próximo, não ter medo de nos aproximarmos de alguém com desafios, com uma realidade diversa, mas sem ter medo de perguntar como é que te podemos ajudar. E só essa pergunta já poderá fazer a diferença. Eu acho que pode fazer toda a diferença e sem medo também de dizer, não sei muito bem como é que isto vai acontecer, vamos experimentar. Vamos fazer juntos. Estamos todos ou não estamos todos, não é? Falta aqui alguém, o grupo ainda não está completo. É importante essa pergunta, João Francisco. O que é que eu posso fazer por ti? É importante essa pergunta, porque dá à pessoa capacidade e voz para tomar a sua própria decisão. Isso para uma pessoa com deficiência é muito valorizado. Muito valorizado. Valorizamos também muito a presença do João Francisco aqui no nosso programa. Obrigada por vir testemunhar e nos ajudar também a fazer caminho. Acho que o caminho se faz também desta forma. E obrigada, Carmo Diniz, também por contarmos sempre contigo. Obrigada aos dois por terem estado aqui no programa Eclésia. Obrigada a si também por ter estado na nossa companhia, no portal de informação agência.eclésia.pt. Encontra-nos a qualquer hora. Amanhã regressamos à RTP2 pelo mesmo horário. Até amanhã, se Deus quiser.